Conseguimos extrair dali algumas lições preciosíssimas, mas ficou um buraco. Para quem gosta de conhecer a fundo, ficou um buraco. É igual quando você lê os evangelhos, né? Se você começar por João, João não está preocupado em narrar o nascimento de Jesus. Ele já vai direto no ministério de Jesus. Se você pegar Marcos, logo de cara, Marcos já conta acerca da primeira aparição de Cristo, anunciando a chegada do reino de Deus. Bom, agora, se você quiser conhecer mais a fundo, saber como ele nasceu, em quais circunstâncias, o que ele viveu nos primeiros anos, aí você vai ter que recorrer a Mateus e Lucas, que são os evangelistas que se dedicam a narrar aquele período da vida de Jesus. E ainda assim fica um gap, um intervalo. Muita gente se pergunta, né? O que Jesus teria feito entre os 12 e 30 anos? Aí, né? Muitas teorias. Há quem diga que ele viveu na Índia, que ele viveu no Egito, enfim, que ele foi uma espécie de eremita. Tem muita história por aí. Se a Bíblia não nos narra, é porque não interessa, não vai fazer diferença. Importante para mim é saber como ele nasceu e como ele viveu a partir do início do seu ministério. No caso de Sansão, nós examinamos ontem o último capítulo e hoje à tarde, com os pastores, nós examinamos o primeiro. Em que circunstâncias ele nasceu, que mundo ele encontrou, qual era o propósito de Deus para a sua existência. E agora à tarde, agora à noite, melhor dizendo, nós vamos falar sobre o meio, isto é, o que aconteceu entre o seu nascimento e o último capítulo da sua história, sobre o qual nós falamos aqui ontem. Nós vamos ler juntos 2 capítulos inteiros do livro de Juízes. E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu não leria completo se não fossem importantes. Diz assim a palavra do Senhor. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus que estabelece regras para as quais há sempre alguma exceção. Às vezes nós nos atentamos muito à regra e não observamos a exceção. Há até quem pense que em alguns momentos Deus se contradiga. Por exemplo, Deus estabeleceu normas com respeito à nudez. A nudez não deveria ser algo banal. As pessoas não deveriam sair por aí exibindo seus corpos. Então Deus estabeleceu regras. Mas daqui a pouco você se depara com o mesmo Deus ordenando ao profeta Isaías que saísse pelas ruas de Jerusalém pregando nu. Como assim? É por isso, gente, que não dá para pregar um evangelho que esteja estritamente vinculado à moralidade.
Você não pode reduzir o evangelho a questões morais. O evangelho está muito mais preocupado com questões éticas do que com questões morais. Entende o que eu estou dizendo? Então foi Deus quem instituiu, quem estabeleceu que o povo de Israel não deveria buscar casamentos fora. Eles deveriam se casar entre si. Não criar vínculos com aqueles que adoravam outros deuses, que tinham outros costumes. De repente, Sansão me aparece e diz aos seus pais: eu passei por uma menina lá entre os filisteus, me apaixonei por ela e quero casar com ela. E os pais tentam dissuadi-lo. Que é isso, meu filho? Você esqueceu? Você esqueceu que nós somos hebreus? Que nós não nos misturamos? Você não encontrou ninguém entre nós, entre o nosso povo? Tanta menina bonita, você foi buscar justamente entre os filisteus. Vocês sabem, nós falamos aqui ontem, era um desafeto. Hebreus e filisteus não se davam, eram água e óleo. E foi assim ao longo da história. Os filisteus deram dor de cabeça para Israel por muitos séculos. Você vai encontrar aquele episódio de Golias, de Davi e Golias. Golias estava lutando pelos filisteus. Os filisteus oprimiram Israel por 40 anos. Mas o texto é claro em dizer que isso provinha do Senhor. E agora? Como assim? Por que Deus permitiu que Sansão se apaixonasse por uma mulher estrangeira? O que Deus queria com isso? Então quem fizesse um juízo moral, logo torceria o nariz, está errado. Mas Deus tem os seus propósitos, que nem sempre se encaixa dentro da nossa restrita visão moral. E diz mais aqui: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Por que ele não os avisou? Porque um hebreu jamais comeria algo que fosse retirado de um cadáver. Isso contrariava as regras dietéticas que o próprio Deus havia estabelecido. Então ele se surpreende vendo uma colmeia em plena carcaça de um animal, toma daquele mel, prova, saboreia, oferece aos pais, que também experimentam, mas não diz de onde veio. Até por uma questão de consciência. Isso me remete àquela orientação de Paulo.
Paulo diz que os cristãos deveriam comer de tudo que estivesse no mercado sem perguntar a procedência por causa das suas consciências. Então é melhor não saber de onde veio. Porque uma consciência fraca, muitas vezes, por saber, digamos, que aquilo foi oferecido, ou que aquilo passou por qualquer processo que, enfim, que não lhe, sabe, que não lhe agrade, aí a pessoa prefere se abster. A questão que Paulo está lidando, principalmente em Romanos capítulo 14, era a questão do que era oferecido ou não aos ídolos. Um judeu jamais comeria nada que houvesse sido oferecido aos ídolos. Mas depois Paulo vai dizer que o ídolo nada é. Quer dizer, não faz a menor diferença se aquilo foi consagrado, deixou de ser. No momento em que eu dou graças a Deus, aquilo é santificado. Mas nem todo mundo tinha uma consciência forte o suficiente para lidar com isso. Então adianta você estar comendo e a sua consciência está te acusando? E dizendo, isso aí está oferecido, isso aí vai te fazer mal. Se você acredita que vai te fazer mal, mal te fará. Porque o problema está aqui, gente, é na consciência. Eu não tenho, estou falando de coração, eu não tenho o menor receio de comer qualquer coisa que tenha sido oferecida. Nada, nada, nada. Se alguém quiser fazer um teste, para mim não faz a menor diferença. Porque a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós temos que receber tudo com ação de graças. E a palavra ali para ação de graças é eucaristia. A mesma palavra usada concernente à ceia do Senhor. Então, no momento em que eu agradeço a Deus, aquilo é santificado. Então, se fizeram um trabalho, puseram não sei aonde, não importa. Porque, gente, até que a comida chegue ao nosso prato, por quantas mãos ela passou? Antigamente o processo era muito mais curto, quem colhia vendia. E hoje? Um é o que colhe, outro é o que empacota, outro é o que vende no atacado, outro é o que vende no varejo, outro é o que cozinha. Quer dizer, de repente você tem diante de si um prato com arroz, feijão e qualquer outra coisa, cada um com uma origem diferente. Se você for comer aquilo preocupado, se tem alguma mandiga, se tem alguma coisa maligna, é melhor você virar um faquir. Se alimentar só de luz. Dê graças, mas não viole a sua consciência. O pecado aí não é contra Deus, é contra a sua consciência. Se a sua consciência não permite, não faça. Porque se fizer, vai te fazer mal. Cada um deve andar de acordo com o nível de consciência que houver alcançado. Então não julgue o outro, mas o outro também não lhe pode julgar. Você tem a sua consciência, ele tem a consciência dele. Voltando aqui ao texto. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, preste atenção no enigma. Do comedor saiu comida. Quem é o comedor aí? O leão. E do forte saiu doçura. A doçura é uma referência a quê? Lembre-se que naquela época não havia açúcar, tá, gente? Lembre-se que o açúcar, pelo menos para os ocidentais, é algo muito recente. Quem estudou história, se lembra do chamado ciclo do açúcar, né? Nos tempos bíblicos não se conhecia o açúcar.
O que eles usavam para adoçar a comida era mel. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti. O que eu queria que você observasse, logo de cara, é o início de um padrão na vida de Sansão. Há comportamentos que, se não forem de imediato corrigidos, tendem a se transformar num padrão. Vê se este episódio não nos remete automaticamente àquele de que tratamos ontem. Vê se esta mulher não agiu com Sansão de maneira muito semelhante a Dalila. Não confunda, esta mulher não é Dalila. Ei, Sansão não se casou com Dalila. Dalila foi uma aventura. Esta mulher foi esposa de Sansão. Dalila tentou a Sansão por interesse. Quantos príncipes os filisteus prometeram pagar? Cada um 1.100 moedas de prata. Era muito dinheiro. Esta mulher não agiu por interesse. Sua motivação era outra. Ela agiu por medo. A atitude foi basicamente a mesma. A motivação, não. Ameaçaram essa mulher. Disseram a ela: se você não conseguir extrair do teu marido o segredo, o enigma, nós vamos incendiar sua casa com você, seus pais, sua família, todo mundo dentro. E agora, gente? Me digam, e agora? O que ela deveria ter feito? Contado para Sansão. Ela não precisava ter escondido de Sansão aquelas ameaças, aquela chantagem de que ela foi vítima. Mas o que ela fez, cedeu. E quando você cede a uma chantagem a primeira vez, você pode ter certeza, quem te chantageia hoje vai continuar te chantageando até o fim. Porque vê que você é fraco. Ela cedeu. E usou exatamente o mesmo argumento, o mesmo artifício de Dalila. Você não me ama. Se você me amasse, você me contaria. E olha um contra-argumento de Sansão. Eu não falei nem para o meu pai. Eu não falei nem para minha mãe. Eu ia falar para você. Eu te conheci agora. Meu pai e minha mãe me criaram e eu não contei para eles. Vou contar para você? Cuidado a quem você abre o seu coração. Às vezes nós somos ingênuos demais. A gente vai abrindo, vai contando, e não percebe o que meu pai dizia com muita frequência, repetindo aquele jargão dos filmes americanos. Toda vez que um policial prende lá um meliante, ele diz: tudo você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser será usado contra você. Hoje a pessoa é sua amiga, hoje ela é aliada. Aí você abre o coração, conta tudo. Amanhã ela troca de lado. E vai usar tudo o que você disse para te chantagear. Você está aqui, ó. Está na minha mão. Se não fizer o que eu quero, eu jogo no ventilador. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu assisti ontem pela segunda vez ao filme Snowden. Gente, assistam. Está no Netflix. Assistam. Já assistiu, Pedro Miguel? Você precisa assistir, meu irmão. Até para entender o que está acontecendo no Brasil agora.
é muito interessante, porque o Snowden, ele era um agente da CIA. E ele foi crescendo lá dentro, ainda muito jovem, ele tinha 29 anos. Até que um dia ele caiu em si e disse, caramba, isso aqui é controle. Estão invadindo a privacidade da população e ninguém sabe. Ele descobriu, inclusive, que as câmeras de computador, hoje em dia todo computador tem uma câmera, estavam sendo usadas pela CIA para invadir a privacidade das pessoas, mesmo com o computador ligado, desligado. Ele diz, como é que vocês podem fazer isso sem a permissão prévia da pessoa? Um dia ele não aguentou mais lidar com a culpa e resolveu jogar no ventilador. E sacudiu o mundo, contando o que sabia. Esse mesmo jornalista, que agora, né, é o pivô desse escândalo todo envolvendo o procurador da Lava Jato e o juiz, esse mesmo jornalista, é um jornalista inglês, foi a ele que o Snowden entregou todos os arquivos da CIA, que comprovavam que os Estados Unidos, dentre muitas coisas, estavam por trás da queda da presidenta Dilma, com o objetivo de tomar o petróleo do país. No filme diz claramente. Toda a política norte-americana para controlar o mundo. E ele foi e jogou no ventilador. Hoje, ele vive exilado na Rússia. Ele não pode sair da Rússia. A qualquer hora poderão matar Snowden. Ou ele poderá ser condenado à prisão perpétua. Jamais a CIA poderia imaginar que aquele rapaz seria um instrumento que publicaria, que colocaria para o mundo toda a podridão que era engendrada lá dentro. Cuidado com quem você confia, para quem você abre o coração. Não caia em nenhum tipo de chantagem. Se você me ama, você vai contar. Se você me ama, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e aquilo outro. Eu costumo dizer o seguinte, é uma frase minha, guarda. Quem te pede prova de amor, prova não te amar. Guarde isso. Quem te pede prova de amor, prova não te amar. Porque amar implica confiança. Então, se você confia, você não precisa ficar em cima tentando extrair nada. Olha o que diz mais o texto. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Gente, naquela época o casamento durava 7 dias. Não é como hoje, não. Era 7 dias de festa. Imagine a noiva chorando 7 dias. Todo mundo alegre, e bebendo, e comendo, e a bicha não para de chorar. Aí Sansão ia lá, vamos dançar. Você não me ama. Eu te amo. Ama não! Então conta. E todo dia os filisteus iam lá e ameaçavam, reforçavam a ameaça. Ó, vamos incendiar a tua casa. Você tem que descobrir qual é o enigma. Só Deus. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Ela deu a eles munição contra o próprio marido. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce que o mel, e que coisa há mais forte que o leão. E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Gente, vale tudo mesmo? A ética cristã nos permite fazer da máxima maquiavélica o nosso lema de vida: os fins justificam os meios. O que você me diz?
Nós não podemos, irmãos, fazer vista grossa a qualquer desmando, a qualquer injustiça. Se tudo que está sendo publicado agora, envolvendo o juiz e o procurador da Lava Jato, se tudo isso é verdade, e pelo que indica, inclusive o jornalista diz que só revelou 1%. E disse mais, que esse escândalo é maior do que o do Snowden. Meu Deus. O do Snowden sacudiu o mundo inteiro. O que mais que virá à tona? Se tudo isso é verdade, a prisão do ex-presidente Lula é justa? Ter sido preso para evitar a sua candidatura, já que as pesquisas apontavam uma eventual vitória, foi jogar limpo? Ainda que se comprove hoje a sua culpa, ainda não foi comprovada. A maneira como aconteceu justifica? Não. O triste é ver cristãos colocando pano quente nisso tudo. O Silas hoje anunciou que logo mais vai ter um vídeo. Lá vai mais um. E não percebe que está colocando a sua credibilidade como pregador do evangelho. Gente, tudo isso aí é a pontinha do iceberg. É a pontinha. E eu disse ontem nas minhas redes sociais, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque é um edifício construído em cima da mentira. O que é em cima da mentira, um dia cai. E o meu receio de todo o meu coração é que o Brasil entre de cabeça numa situação irreversível, pelo menos por enquanto, de caos e desordem social. Esse é o meu maior temor. Eu publiquei hoje à tarde, um amigo meu publicou um banner com a suposta conversa entre eles. E como é um cara muito sério, eu acreditei, fui lá e compartilhei. Imediatamente eu soube que era fake news. O que eu fiz? Entrei nas redes sociais, pedi desculpa e tirei do ar. E disse, nós não podemos combater mentira com mais mentira. Antes de sair propagando qualquer coisa, cheque as fontes. Cheque as fontes. Vê se procede. Verifique qual a intenção. Tem gente que faz por interesse, tem gente que faz por coação. Nem por isso a atitude errada é justificável. Seja por interesse ou por coação, não é correto. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu ao Ascolonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. O pai da moça aproveitou o tumulto, e isso no 7º dia de casamento, quando finalmente se consumava o casamento. Durante 7 dias era só festa. No 7º, a mulher era entregue. O pai da menina aproveitou que Sansão se retirou, irado, e entregou a moça a outro, a quem não era de direito. Ela era mulher de Sansão e não do seu companheiro. Tem muita gente ocupando um lugar que não é seu de direito. Porque para chegar a ocupar, precisou participar de coisas tão terríveis, de coisas tão sujas. Precisou lançar mão de expedientes inescrupulosos. Então aquilo não é legítimo. Aquele lugar não é seu, é de outro. A gente tem que ter cuidado antes de sair por aí repetindo alguns mantras do tipo, Deus escreve certo em linhas tortuosas. Meu irmão, Deus não precisa de caderno de caligrafia.
Deus escreve certo, com letras certas, em linhas certas. Deus faz tudo certo. Deus não precisa recorrer a certos expedientes. Deus não é Maquiavel. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, cega é colheita, viu, gente? A ceifa. Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Isso nos remete a Labão com Jacó, lembra? Só que neste caso aqui foi o contrário. Labão ofereceu a mais velha no lugar da mais nova, a mais feia no lugar da mais vistosa. Esse aqui ofereceu a mais nova e, segundo ele, mais bela no lugar da mais velha que ele entregou a outro, de maneira ilegítima. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Vocês estão pedindo, hein? Eu sou inocente. Vocês é que procuraram por isso. Não é o que eu queria. Não eram os meus planos. Vocês estão me empurrando a fazer isso. Existem coisas que acontecem, irmãos, que nós temos que levar em conta as circunstâncias. Eu vejo, por exemplo, uma manifestação qualquer. É interessante, né? Tem manifestação que as pessoas vão cumprimentando os policiais, de tão pacífica que é a manifestação, porque não representa nada. Nada. As pessoas estão apenas sendo induzidas àquilo por uma mídia vendida. Mas lá vão eles. A família brasileira, família de margarina. Daqui a pouco você vê uma outra manifestação onde uma turma sai quebrando banco, quebrando ponto de ônibus, tacando fogo. Obviamente que eu não apoio esse tipo de coisa. Não deveríamos jamais apoiar depredação de patrimônio, seja público ou privado. Mas a gente também precisa dar um desconto e entender o que levou essas pessoas a agirem de maneira tão drástica. A paciência de Sansão tinha limites. E a paciência do povo? Vocês se lembram em 2013? Vocês lembram que por muito pouco não invadiram o Planalto? Não estou aqui entrando no mérito da legitimidade das manifestações daquela época. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que há posturas, há reações que nada mais são do que a expressão de um descontentamento que já dura tempos. Quer dizer, as pessoas vão sofrendo, sendo exploradas, exprimidas até o tutano. Chega uma hora que já não respondem por si. Mesmo que eu não participe de algo dessa natureza e nem apoie, mas cabe a mim entender que a paciência de Sansão tem limite, que a paciência do povo tem limite, que ninguém aguenta ser explorado, massacrado a vida toda. Infelizmente, o que faz com que os poderosos tremam é a reação do povo. Manifestaçãozinha só com paz e amor não tira o sono dos poderosos. Mas quando o povo vai para a rua com toda a sua fúria e desejo por justiça, aí os poderosos tremem, porque sabem que estão errados. Sabem que estão errados. E diz mais: e foi Sansão e pegou 300 raposas. Quantas raposas? E tomando tochas, as virou cauda a cauda e lhes pôs uma tocha no meio de
cada 2 caudas. Quer dizer, para cada 2 raposas, uma tocha. Amarrou-a pelas caudas. E chegou fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhes tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e fizeram o quê? Queimaram a fogo a ela e a seu pai. Não é o que já haviam prometido fazer? E ela não fez exatamente o que pediram? O que esperar de gente sem caráter, inescrupulosa? A gente não pode colocar em expectativa em bandido. Esperar que alguém de caráter duvidoso haja de maneira diferente do seu caráter. É igual a história do escorpião que pede carona ao sapo para atravessar o lago. E o sapo diz: não vou te dar carona porque você vai me ferroar e eu vou morrer. E o escorpião diz: eu não sou maluco, se você afundar eu afundo junto. Então tá, sobe aí. E no meio do caminho, o escorpião mete a ferroada no sapo. E enquanto ele afunda, ele diz: por que você fez isso? Você disse que não faria. E o escorpião disse: eu não posso evitar. É minha natureza. Eu não posso esperar de quem explorou o povo a vida toda, que da noite para o dia, agora vai se tornar o salvador da pátria. Não está no caráter deles. Não. E como é que as pessoas não aprendem? Meu Deus, o povo brasileiro tem que ser estudado. A NASA precisa estudar o povo brasileiro, não é possível. Nós temos uma memória muito curta. 89 foi ontem. E a gente continua acreditando nesses salvadores da pátria, que se alinha com o que há de mais perverso. Agora vejam o que Sansão faz, é importante observar isso. Sansão parece aqui um black bloc, né? Ele pega 300 raposas, coloca uma tocha amarrada em 2 caudas e solta. Por onde aquelas raposas passam, elas causam o quê? Incêndio. Vamos trazer isso para nós hoje? Lembrem-se que nós vivemos sob a nova aliança, ok? Que nós não temos interesse em incendiar nada. O incêndio que nós queremos causar hoje é de outra natureza. É o incêndio da consciência. Você lembra quando Paulo diz que nós deveríamos dar pão ao nosso inimigo, dar de beber quando ele tivesse sede, porque isto amontoaria brasa sobre a sua cabeça? Você nunca parou para pensar o significado desse amontoar brasa na cabeça do inimigo? É fazer com que a sua consciência arda, queime, através de um gesto. Irmãos, eu acredito que ao longo da história, alguns poucos homens descobriram isso. Um deles nem era cristão, era hindu. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi incendiou a Índia com uma postura pacifista. Ele dizia aos seus seguidores: não reajam. Vinha a polícia descendo o cacetete em todo mundo e ninguém reagia. Ele conseguiu provocar uma revolução que libertou a Índia da coroa, do domínio da coroa inglesa, sem um tiro. Sabe quem se inspirou em Mahatma Gandhi? Martin Luther King. Incendiou a América com um discurso de amor. Mandela conseguiu libertar a África do Sul do apartheid com um discurso de reconciliação, pedindo que os negros perdoassem os brancos. É aí que a igreja tinha que fazer diferença. É aí que entra o enigma de Sansão. Qual era mesmo o enigma?
Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que tem sido extraído de nós? Eu posso compreender a fúria dos black blocs, eu posso entender quando o povo não aguenta mais e vai para as ruas e tacam fogo nos ônibus. Eu vi em Paris, nessa viagem que eu fiz, eu assisti a uma manifestação dos coletes amarelos. Eu via pela televisão, achava aquilo incrível, mas nunca tinha visto. E eu vi pessoas, cheguei a gravar. Enquanto eles saíam queimando, derrubando tudo, eu vi, tinha uma lixeira próxima, com aquelas bombas molotov que falam, cheia de molotov, e a polícia descendo o pau neles. Eu entendo a reação do povo, que ninguém aguenta mais. Mas o que Deus espera de mim é que do forte saia doçura. É diferente. Alguém já leu sobre a Revolução dos Cravos? Ocorrida em Portugal? Por favor, leiam acerca disso. Quando se ofereceram aos soldados cravos. O que isso gerou na nossa pátria mãe quase, né, que é Portugal? A Revolução dos Cravos. A proposta de Jesus é a revolução do amor. É que cada pessoa que esteja conosco se deixe contagiar. E por onde passar na seara dos filisteus, deixe um rastro de amor. Incendeie os corações. Que se acenda a brasa viva na cabeça deles através de uma atitude de amor. Do comedor saiu comida. Do forte saiu o quê? E não é isso que você encontra em Jesus? Olha para Jesus. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vê se Jesus entrou na pilha dos 2 black blocs que ele tinha lá entre os discípulos, João e Tiago. Senhor, manda cair fogo do céu, acabar logo com esses samaritanos. O que Jesus disse? De que espírito vocês são? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Você já pensou se a igreja se intrometesse nas manifestações, como as que vão ter agora dia 14, mas com uma outra postura? Falando de amor, falando de justiça, acolhendo, abraçando. Hoje nós temos que aguentar aí as marchas para Jesus, que cá entre nós é uma vergonha muito grande. Passa ao mundo uma imagem completamente caricata da igreja. Uma igreja ensimesmada, uma igreja que não está preocupada em mudar o mundo, está preocupada em impor sua cosmovisão, impor a sua moral. Faça a diferença, meu irmão. Falando aos pastores, cada vez que você subir ao púlpito a pregar, veja-se como Sansão, colocando no coração de cada um uma chama. Imagine que o que você está pregando vai repercutir para além dos portões da igreja, vai repercutir na casa dos irmãos, nos relacionamentos familiares, na maneira como eles se relacionam com os vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Não pense só em despertar os irmãos no momento do culto, fazê-los chorar, sentir algum frenesi, falar em línguas. Eu não estou preocupado com o que você sente aqui agora. Eu estou preocupado com o que esta palavra vai produzir na sua vida depois que terminar o culto. Eu quero que você seja uma dessas raposas. Eu quero que deste leão, e diz o texto que era um leão morto. Paulo diz que nós já morremos com Cristo. É só de um leão morto é que sai mel. Só de quem passou pela cruz, que teve o seu ego crucificado com Cristo, é que consegue abrir a boca e deixar destilar a graça, o perdão, o amor e não a vingança. Amém, amados? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Paizinho. Somos tão pequenininhos,
Não há em nós nada capaz de chamar a atenção do mundo. Somos quase invisíveis, imperceptíveis. Mas eu sei do estrago que cada um de nós pode fazer, Senhor. Talvez por isso o inimigo de nossas almas se preocupe tanto em nos neutralizar, minar nossa credibilidade. Cada um de nós equivale a uma raposinha de Sansão. Por isso eu peço que nesta noite o teu Espírito nos desperte a consciência. Precisamos sair daqui hoje imbuídos desta missão, fazer a diferença no mundo. Tu sabes, Senhor, o que o nosso país está vivendo, o que está prestes a viver. Dia 14 agora foi anunciada uma greve geral. Eu não sei o que vai acontecer nas ruas, eu temo pelo que possa acontecer, Senhor. Eu peço que o Senhor nos poupe de uma guerra civil, que o Senhor nos poupe do sangue inocente derramado em nossas avenidas. Mas tu conheces o coração deste povo e sabe o quanto este povo anseia por justiça, Pai. Por mais que não nos alinhemos a certos comportamentos, por mais que não endossemos certas atitudes consideradas radicais demais, mas podemos compreender que elas revelam corações ávidos por justiça. E a tua palavra diz que bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É desta fartura que nós necessitamos, Pai. Nós não estamos pedindo mais do que justiça. Justiça aos nossos aposentados, justiça aos excluídos, justiça à comunidade pobre, justiça, Senhor, àqueles que vivem às margens. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Não suportamos mais tanta ganância, tanta mentira, tanta roubalheira, tramóia, conspiração dos poderes. Nós queremos um país edificado sobre a verdade, Senhor. Por isso te rogamos, mas que também, enquanto igreja, possamos ser este leão do qual Sansão extraiu mel. Que do forte se extraia doçura. É o que nós te pedimos, Pai. Que sejamos conhecidos no mundo, não como gente intransigente, como gente que impõe sua própria agenda moral, mas como gente que ama, gentil, doce, gente que abraça, gente que não sabe excluir ao seu semelhante. Nós te rogamos em nome de Jesus e que todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Queridos,